Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Podaicast. Hoje a gente vai se aventurar pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. Nossa, que legal! E para nos guiar nessa jornada, temos a especialista Isabelle Monet. Bem-vinda, Isabelle. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui para desvendarmos juntos essa lei tão importante. É isso aí. E olha, a gente se preparou a fundo para esse papo. Fomos direto na fonte, examinando a Lei Nº 8.069 de 1990. A lei em si. A Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU e até as leis que vieram depois, sabe, atualizando o ECA. A missão aqui é entender o contexto histórico, os princípios, os direitos que ele garante e os desafios, né? Para que esses direitos cheguem a cada criança e adolescente no Brasil. É essa parte importante. Com certeza. Então, Isabel, para começar, me conta. Como o ECA surgiu e que mudança ele trouxe para a sociedade brasileira? Bom, o ECA surgiu em 1990, logo após o Brasil ratificar a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança. E ele realmente representou uma mudança radical. Antes, a gente tinha uma visão, digamos, mais paternalista. Tratando as crianças como seres indefesos. Isso, exatamente. Que precisavam ser tutelados pelo Estado. O ECA mudou essa perspectiva. Passou a reconhecer crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, com voz e autonomia. Mudança e tanto. Mas imagina que essa mudança não aconteceu da noite pro dia, né? Que fatores levaram a essa mudança de mentalidade? Olha, essa mudança foi resultado de um longo processo de lutas e reivindicações por parte de vários setores da sociedade. Movimentos sociais? ONGs. Isso, movimentos sociais, ONGs, especialistas da área da infância. A própria Constituição de 88 já trazia avanços importantes na garantia dos direitos da criança e do adolescente. É verdade. E o ECA veio consolidar essas conquistas, alinhando a legislação brasileira com os princípios da Convenção da ONU. Mas é claro que a implementação do ECA, né, esbarrou na realidade de um país com profundas desigualdades sociais. E o relatório do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania de 2024 aponta para isso, né? Exatamente. Quais são os principais obstáculos, na sua visão, para que o ECA seja aplicado de forma plena e garanta os direitos de todas as crianças e adolescentes no Brasil? Acho que a gente precisa pensar em dois níveis. Quais seriam? No nível estrutural, a gente tem as desigualdades socioeconômicas, o racismo, a violência. Que permeiam a sociedade. Isso que permeiam a sociedade brasileira e impactam diretamente a vida de crianças e adolescentes, dificultando o acesso a direitos básicos como saúde, educação, moradia. Faz sentido. E no nível institucional, a gente ainda enfrenta desafios como a falta de investimento em políticas públicas, Sim. a fragilidade de alguns serviços de atendimento, a dificuldade de articulação entre os diferentes órgãos responsáveis pela proteção da infância e adolescência. Essa articulação entre os órgãos é fundamental. Tenho certeza. E como o ECA se estrutura para tentar garantir essa proteção integral. O que significa, na prática, esse conceito de prioridade absoluta? A prioridade absoluta, presente no artigo 4 do UDESH, significa que as necessidades, os direitos de crianças e adolescentes, eles devem ser priorizados em qualquer situação. Tipo, pela família, pela comunidade. Isso pela família, pela comunidade, pela sociedade, pelo poder público. Na prática, isso significa que, por exemplo, crianças e adolescentes têm preferência no atendimento. Em serviços públicos. Sim, em serviços públicos, como hospitais, escolas, e que o Estado deve destinar recursos para políticas públicas voltadas para essa faixa etária. Mas vai além disso, né? Significa também garantir a proteção contra qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nossa, é bem abrangente. Sim, a ideia é proteger de forma integral. Falando em direitos, quais são os mais importantes assegurados pelo ECA? Vamos começar pelos direitos à vida e à saúde, tão essenciais para o desenvolvimento. Sim, o ECA é bem detalhista nesses pontos. Ele garante, por exemplo, o direito ao acompanhamento pré-natal. Para gestantes. Isso, para gestantes, a preferência pelo parto natural. A garantia do teste do pezinho para detecção precoce de doenças no recém-nascido. Ele também garante acesso à saúde. O que inclui? O que inclui o direito à alimentação adequada, saneamento básico, vacinação, acompanhamento médico regular. Nossa, é muita coisa. O ECA é bem completo nesse sentido. Esses cuidados nos primeiros anos de vida são realmente a base para um desenvolvimento saudável. Mas a saúde vai além dos cuidados físicos, né? Como o ECA aborda a questão da saúde mental? Sim, a saúde mental fundamental. O ECA garante o direito a um desenvolvimento psicológico saudável, né? E a proteção contra qualquer forma de violência ou negligência que possa comprometer a saúde mental da criança ou do adolescente, por exemplo. O ECA proíbe expressamente o uso de castigos físicos ou tratamentos cruéis ou degradantes. Como forma de educar? Exatamente, como forma de educar. Sem dúvida. Essa proibição do castigo físico foi um grande avanço. E a educação? Qual o papel da escola na garantia dos direitos das crianças e adolescentes?
O ECA considera a educação um direito fundamental de todas as crianças e adolescentes. A matrícula escolar é obrigatória. Sim, a matrícula escolar é obrigatória. E a lei atribui à escola um papel muito importante na proteção dos seus alunos. Que papel seria esse? A escola tem o dever de comunicar ao conselho tutelar casos de maus tratos, evasão escolar ou repetência em níveis elevados. Ou seja, a escola vai além de simplesmente transmitir conhecimento, atuando ativamente na proteção dos alunos. Mas me diz uma coisa, Isabelle, o ECA, mesmo com tantos avanços, ainda esbarra na dura realidade de muitos jovens brasileiros, né? Infelizmente, sim. A violência, seja física, psicológica ou sexual, ainda é uma triste realidade para muitas crianças e adolescentes no Brasil. E a gente precisa lembrar que a violência não se restringe ao âmbito familiar. Ela pode acontecer em diversos espaços, inclusive na escola, na comunidade. Apesar da proibição do castigo físico, da previsão de medidas de proteção para crianças e adolescentes em situação de risco, os números da violência ainda são alarmantes. E o que o ECA propõe para combater essa violência e garantir a proteção de crianças e adolescentes que se encontram em situações de risco? O ECA prevê uma série de medidas, Como quais? como o acolhimento familiar ou institucional em casos de risco, a criação de conselhos tutelares para a defesa dos direitos da criança e do adolescente, e a aplicação de medidas socioeducativas que visam a responsabilização e a ressocialização de adolescentes que cometeram atos infracionais. Entendi. E a fome, Isabelle? Como o ECA lida com essa questão da segurança alimentar, que infelizmente ainda é uma realidade para muitas crianças e adolescentes no Brasil? É importante lembrar que o ECA foi criado num momento histórico em que a fome era uma realidade ainda mais presente no Brasil. Apesar de não tratar da fome diretamente, o ECA garante direito à alimentação como parte do direito à vida e à saúde. Certo. A lei prevê que é dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à alimentação. Ou seja, a responsabilidade por garantir esse direito é de todos nós. Mas na prática, como podemos garantir que esse direito à alimentação seja efetivado, especialmente para as famílias em situação de vulnerabilidade social? É preciso que o Estado implemente políticas públicas eficazes de combate à fome e à miséria. Tipo, Programas de transferência de renda, distribuição de cestas básicas, acesso a restaurantes populares. Além disso, é fundamental investir em políticas de geração de emprego e renda para que as famílias tenham condições de se sustentar e alimentar seus filhos de forma digna. a dignidade é fundamental. E a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, como ela se relaciona com o ECA? A Convenção da ONU serviu de base para a elaboração do ECA. Ela é um tratado internacional que estabelece uma série de direitos para todas as crianças e adolescentes do mundo. O Brasil, ao ratificar a convenção, se comprometeu a adaptar sua legislação interna para garantir esses direitos. E o ECA foi um passo fundamental nesse sentido. Entendi. E o Brasil, na sua avaliação, tem conseguido cumprir os compromissos assumidos na Convenção da ONU? Olha, o Brasil tem feito progressos importantes na implementação da convenção, mas ainda há desafios a serem superados. Sim. Relatórios do Comitê da ONU sobre os Direitos da Criança apontam para a necessidade de maior investimento em políticas públicas para a infância e adolescência, especialmente para combater a desigualdade social, a violência e a exploração sexual. São problemas complexos que precisam ser enfrentados. E a responsabilidade de garantir esses direitos ela é apenas do governo, ou a sociedade também tem um papel fundamental. O ECA deixa claro que é dever de todos, família, comunidade, sociedade e poder público, assegurar a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Ou seja, a responsabilidade é compartilhada. Todos nós temos um papel a cumprir na construção de um país mais justo e seguro para nossas crianças e adolescentes. Perfeito, Isabelle. Abordamos bastante coisa nesse primeiro bloco. Vimos o contexto histórico do ECA, seus princípios, a mudança de paradigma que ele representou e os direitos à vida, saúde e educação, além da questão da violência e da fome. No próximo bloco, vamos mergulhar em outros aspectos cruciais do ECA. Até já! Até já. Oi, pessoal, você já conhece a Temu? É o app que está revolucionando as compras online. Lá você encontra de tudo, produtos incríveis, preços super baixos e frete acessível. Dá até para se divertir, porque o app parece um jogo. Quer aproveitar? É só escanear o QR Code aqui na tela e acessar pelo meu link. Corre, as promoções são imperdíveis. Compra como um bilionário gastando pouco. Vai lá e depois me conta o que achou. E voltando ao nosso mergulho no ECA, a gente vai falar agora sobre um tema que gera muitas dúvidas e às vezes até polêmica: a adoção. É verdade, a adoção é um processo bem complexo, né? Envolve muitos aspectos, tanto emocionais quanto legais. O que o ECA prioriza nesse processo, Isabelle? O ECA coloca a criança em primeiro lugar, buscando garantir o seu direito a uma família. A prioridade é sempre a reintegração familiar. Ou seja,
o retorno da criança ou adolescente para sua família de origem sempre que possível. E quando essa reintegração não é possível? Como funciona a adoção em si? Nesses casos, o ECA prevê a adoção como uma forma de garantir que a criança ou adolescente tenha um lar acolhedor, amoroso. O processo de adoção é bem rigoroso. Com o objetivo de garantir que a criança seja colocada numa família que atenda às suas necessidades e que esteja preparada para acolhê-la. E quais são os critérios para uma família ser considerada apta à adoção? O ECA não define um perfil ideal de família, mas ele estabelece alguns requisitos básicos. Tipo, Comprovação de renda, moradia adequadas, a idoneidade moral dos pretendentes à adoção. Os pretendentes também precisam passar por um processo de habilitação. entrevistas, visitas domiciliares. Há pressões disso, entrevistas, visitas domiciliares, participação em cursos preparatórios. O objetivo é avaliar se a família está realmente preparada para acolher uma criança ou adolescente e oferecer a ele um ambiente seguro propício ao seu desenvolvimento. E adoção internacional, quando ela é considerada uma possibilidade. A adoção internacional é a última alternativa, considerada somente quando esgotadas todas as possibilidades de colocação em família adotiva brasileira. E esse processo também é rigorosamente regulamentado pelo ECA, com a participação de autoridades centrais, tanto no Brasil quanto no país de origem da criança. Entendi. Ou seja, o ECA busca garantir, acima de tudo, que a criança tenha um lar, seja com a sua família de origem, seja por meio da adoção, sempre priorizando o seu bem-estar, o seu desenvolvimento. Exatamente. E vale lembrar que o ECA também dedica um capítulo inteiro à questão do adolescente em conflito com a lei. É verdade, um tema que infelizmente ainda gera muito debate e muitas vezes preconceito. Como o ECA se posiciona em relação aos adolescentes que cometem atos infracionais? O ECA adota uma abordagem diferente daquela aplicada aos adultos, reconhecendo que o adolescente está em fase de desenvolvimento e precisa de oportunidades para se responsabilizar pelos seus atos e trilhar um novo caminho. Em vez de penas, como as aplicadas aos adultos, o ECA prevê o quê? Exatamente. Em vez de penas, o ECA prevê a aplicação de medidas socioeducativas, que podem variar desde advertências, obrigações de reparar o dano causado, até a internação em estabelecimento educacional, sendo esta uma medida de último recurso e com um prazo máximo definido. Qual é o objetivo dessas medidas socioeducativas? O objetivo é a responsabilização do adolescente pelo ato cometido, mas sempre buscando a sua ressocialização, a sua reinserção na sociedade. As medidas socioeducativas, elas devem ser aplicadas de forma individualizada, considerando a gravidade do ato infracional, o contexto social do adolescente, as suas necessidades específicas. E o SINASE, como ele se encaixa nesse contexto? Para quem não sabe, SINASE é a sigla para Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. O SINASE foi criado pela Lei nº 12.594 de 2012 para regulamentar a execução das medidas socioeducativas. Ele estabelece diretrizes para os programas de atendimento, priorizando a educação, a profissionalização e a reintegração familiar e comunitária do adolescente. Ou seja, a ideia é que o adolescente tenha a oportunidade de aprender com seus erros, desenvolver suas potencialidades e se tornar um cidadão responsável e integrado à sociedade. Exatamente. O ECA parte do princípio de que todo adolescente tem direito à educação, à saúde, à convivência familiar e comunitária e à proteção contra todas as formas de violência e exploração. E para finalizar esse bloco, Jabera, gostaria de retomar um ponto que a gente abordou no bloco anterior. Os desafios e as conquistas do ECA ao longo desses mais de 30 anos de existência. Quais avanços a gente pode destacar? Olha, o ECA representou um avanço enorme na proteção dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. A criação dos conselhos tutelares, a proibição do castigo físico, a priorização da reintegração familiar, o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a primeira infância, são exemplos concretos de como o ECA transformou a realidade de muitas crianças e adolescentes no Brasil. Esses avanços são realmente significativos, mas é claro que ainda há muito a ser feito, né? Quais são, na sua opinião, os principais desafios para que o ECA seja implementado de forma plena em todo o país? Acho que o principal desafio é garantir que o ECA seja realmente efetivado na prática, chegando a todas as crianças e adolescentes do Brasil, independentemente da sua classe social, raça, gênero ou orientação sexual. Para isso, é preciso investir em políticas públicas que garantam acesso à educação, saúde, moradia, cultura, lazer para todas as crianças e adolescentes. Além disso, é fundamental combater a violência e a exploração sexual que ainda atingem milhares de crianças e adolescentes em todo o país. É verdade. A desigualdade social, a violência, a exploração sexual, o trabalho infantil, são problemas complexos que exigem um esforço conjunto da sociedade e do poder público para serem superados. Sem dúvida. E é importante lembrar que o ECA é uma lei viva, em constante transformação. Diversas leis foram promulgadas ao longo dos anos para aperfeiçoar, complementar o ECA. A lei da pomada, por exemplo.
Isso, a lei da pomada, a lei da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a lei da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, entre outras. Essa constante atualização demonstra que a sociedade brasileira está atenta às demandas da infância e da adolescência, buscando sempre garantir a proteção integral e a promoção dos seus direitos. Bom saber que o ECA está em constante evolução, se adaptando às novas realidades e demandas da sociedade. Isabelle, nesse segundo bloco a gente explorou a questão da adoção, a abordagem do ECA em relação ao adolescente em conflito com a lei e os desafios e conquistas da implementação do ECA. No próximo bloco, vamos finalizar o nosso mergulho no ECA com a reflexão sobre o papel de cada um de nós na garantia dos direitos da criança e do adolescente. Até já! Oi, pessoal, você já conhece a Temu? É o app que está revolucionando as compras online. Lá você encontra de tudo, produtos incríveis, preços super baixos e frete acessível. Dá até para se divertir, porque o app parece um jogo. Quer aproveitar? É só escanear o QR Code aqui na tela e acessar pelo meu link. Corre, as promoções são imperdíveis. Compra como um bilionário gastando pouco. Vai lá e depois me conta o que achou. Chegamos à parte final do nosso mergulho profundo no ECA, Isabelle. Ao longo da nossa conversa, exploramos diversos aspectos dessa lei, desde o contexto histórico até os desafios para que ela seja plenamente aplicada. Mas me chamou a atenção a ideia de que o ECA não é só um conjunto de leis, mas um convite à ação. É isso mesmo. O ECA é um chamado para que a gente se engaje na construção de uma sociedade que respeite e que garanta os direitos de todas as crianças e adolescentes. Não basta só conhecer a lei, é preciso colocar em prática no dia a dia. E como a gente pode fazer isso na prática? Como cada um de nós pode contribuir para que o ECA seja uma realidade para todas as crianças e adolescentes do Brasil? Acho que o primeiro passo é a gente estar atento à nossa volta. Muitas vezes a gente fecha os olhos para a realidade de crianças e adolescentes que estão sofrendo violência, negligência, exploração. É verdade. A gente precisa ter coragem de denunciar esses casos, seja ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, outros órgãos de proteção. A denúncia é fundamental para que as autoridades possam intervir, garantir a segurança, o bem-estar dessas crianças e adolescentes. Faz sentido. Mas a denúncia, por si só, não resolve tudo, né? O que mais a gente pode fazer, além de denunciar? A gente também pode apoiar as organizações da sociedade civil que trabalham com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Essas organizações, elas realizam um trabalho fundamental, né? Oferecendo apoio psicológico, educacional, social, jurídico para crianças e adolescentes que precisam de ajuda. Mas faz a diferença na vida de muita gente. Sim, com certeza. E a gente pode colaborar com essas organizações de diversas formas, fazendo trabalho voluntário, doando recursos financeiros, divulgando as ações das redes sociais. Enfim, tem várias maneiras de ajudar. E a gente também pode e deve cobrar dos nossos governantes a implementação de políticas públicas eficazes para a infância e a adolescência, né? Sem dúvida, a gente precisa pressionar nossos representantes para que eles destinem mais recursos para educação, saúde, assistência social, outras áreas que impactam diretamente a vida de crianças e adolescentes. Com certeza. E participar dos conselhos de direitos da criança e do adolescente, que são espaços importantes de controle social, participação popular na formulação, acompanhamento das políticas públicas. Ou seja, a construção de uma sociedade que respeite e garanta os direitos de todas as crianças e adolescentes é uma tarefa coletiva, exige engajamento de todos nós. Isabelle, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no ECA. Queria te agradecer por ter compartilhado com a gente seus conhecimentos, reflexões sobre a sua lei tão importante. Para finalizar, que mensagem você deixa para os nossos ouvintes? Eu que agradeço o convite, foi um prazer participar dessa conversa com você. E a mensagem que eu deixo para os nossos ouvintes é a seguinte. O ECA é uma conquista da sociedade brasileira, mas ainda há muito a ser feito para que ele se torne uma realidade para todas as crianças e adolescentes do Brasil. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Seja denunciando casos de violação de direitos, seja cobrando dos nossos governantes políticas públicas eficazes. Juntos, a gente pode construir um país mais justo e igualitário para todas as crianças e adolescentes. Muito obrigado, Isabelle, e a todos vocês que nos acompanharam nesse mergulho profundo no ECA. Muito obrigado pela audiência. Esperamos que essa conversa tenha contribuído para que vocês conheçam melhor essa lei tão importante e se inspirem a fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes. Até a próxima.